Hoje é a primeira. Durante o mês de março, em homenagem a nós mulheres, tirar aí meia hora, 40 minutos ou quem sabe uma horinha de conversa, né, sobre as nossas questões femininas, principalmente voltadas aí para as questões de autoestima, de autocuidado, de relacionamentos, né? Tava lá pelo consultório agora e mais uma vez a internet do consultório não está prestando. Mais uma vez a gente tá com problema na internet do consultório. Fazer o quê, né? Preciso de vez em quando botar meus óculos aqui. Eu quero falar aqui, gente, de 4 passos simples, né, para a gente conseguir prestar mais atenção em nós mesmas, né? A chamada de hoje é essa, a gente conseguir prestar atenção em si, para poder turbinar a nossa autoestima, mesmo que a gente às vezes se sinta desvalorizada, se sinta inadequada em alguma situação, né? Por mais que a gente leve o discurso de que a gente tem uma boa autoestima, às vezes a gente se depara com situações que derrubam a gente, que desanimam a gente, né? E hoje eu quero tratar exatamente disso, né? Quem tiver alguma pergunta também pode fazer. Eu sei que tem pouca gente, mas são 7h34, né? Pra gente não passar do horário e também não ficar aqui vocês olhando pra minha cara, porque eu não tô olhando pra cara de vocês, eu prefiro que a gente comece logo aí esse bate-papo, tá bom? Então, eu quero que alguém me responda, né? Se puder me responder, o que vocês esperam de hoje? Já a Lucinha perguntou se era live, sobre o que era live, né? E aí agora eu expliquei e eu pergunto. A pergunta meio que volta aí para vocês, né? O que vocês imaginam que pode acontecer com a live de hoje? Pode escrever nos comentários. Se não tem, boa noite, Rivânia. Live de hoje sobre autoestima feminina. Tem alguma diferença autoestima feminina para autoestima masculina? As mulheres são mais acometidas por episódios de baixa autoestima, né? Eu tô perguntando aqui, Rivânia, qual é a sua ideia? Quem quiser falar, quem quiser escrever aí no chat, se quiser pedir para compartilhar a tela também não tem problema, né? O que você espera dessa live? O que você imagina que nós vamos falar aqui? O que seria bom para você ser falado aqui? Leonardo. Boa noite, Leonardo. Ah, tá um pouco nervosa? Sem problema, olha só. Você está totalmente protegida, né? Ninguém tá vendo você. E
não é uma sessão de terapia, né? É apenas um bate-papo, então não precisa ficar nervosa. E passar por episódios de baixa autoestima, de sofrimento por conta de relacionamentos, não só relacionamentos amorosos. Quando a gente fala de relacionamento, as pessoas já entendem que é relacionamento com o marido, com o namorado, né? Mas não é, né? Relacionamentos, porque nós somos seres de relacionamento. Então a gente se relaciona o tempo inteiro, né? E com todo tipo de pessoas, né? Dentro da família, quando existe uma falha nessa comunicação, nesse relacionamento, aí vão existir os conflitos, né? Mas não precisa existir conflito quando a gente tem recurso interno suficiente para saber lidar com as próprias dificuldades e com as dificuldades de quem está com a gente. Se nós temos uma autoestima preservada, uma autoestima em que a gente se conheça o suficiente, isso já é, assim, um caminho andado para que as nossas relações sejam melhores, né? Porque mesmo que o outro traga o problema dele pra gente, se eu tô bem comigo mesma, se eu me conheço o suficiente, se eu cuido bem de mim, da minha saúde emocional, da minha saúde mental, fui, Leonardo. Leonardo, eu tenho um super carinho por você. Você é um menino espetacular. E eu fico muito feliz de você ficar aí acompanhando o que eu falo de vez em quando, dar o seu retorno para mim. Isso significa muito. Quando eu vejo meus alunos, que foram alunos meus, assim, crianças, né, já homens e mulheres, vivendo a vida, conquistando, buscando, isso me deixa imensamente feliz. Você é um representante disso para mim. Tenho um super carinho por você, tá? Então, como eu estava dizendo, quando a gente tem a certeza e a convicção de que nós estamos bem com a gente consegue identificar que nas relações o que é do outro e é ele que tem que resolver. E o sofrimento dele não pode me envolver, né? É cada um, como já dizia aí uma música, cada um no seu quadrado, né? Não significa desprezar as outras pessoas, desrespeitar as outras pessoas. Significa simplesmente que você tem conhecimento suficiente de que algumas causas de sofrimento da outra pessoa não estão nas suas mãos para serem resolvidas, né? Cada um precisa resolver as suas questões. Então, muitas vezes a gente sofre porque a gente quer resolver o que não não pertence a gente, certo? A menina que estava aí, quem está aqui me conhece, mas tem uma que não me conhece, meu nome é Roselene. Atualmente estou atuando na área da psicologia. O meu foco principal, preferido tem muita coisa, muita relação com a minha própria história de vida, o foco no atendimento de mulheres com relação à autoestima e seus relacionamentos, como isso repercute em seus relacionamentos, tá? Então, eu estou com um consultório aqui na Santa Maria e a maior parte do meu público, da minha clientela, é uma clientela feminina, que às vezes vem com muito sofrimento e geralmente esses sofrimentos são causados pelos relacionamentos em que estão envolvidas e as terapias, as sessões vão trazendo assim um esclarecimento, né, a respeito de si, um autoconhecimento suficiente para poder, às vezes, se for o caso, mudar aquela situação, né, mudar o foco, né, se recriar diante de alguma dificuldade. Então esse é o meu foco, ajudar mulheres a resgatar essa autoestima, porque a autoestima não tem nada a ver com aparência, não tem nada a ver com o que você tem de padrão de beleza, cor da pele, cor de olho,
jeito do cabelo, como se veste ou como deixa de se vestir. Isso aí é mais amor próprio, né? Se você se arruma, se você não se arruma, isso tem muito mais a ver com amor próprio do que com a autoestima, né? E muitas vezes a gente veste a forragem, assim, você põe uma roupa de que você tem autoestima, você repete isso para você o tempo todo, mas dentro de si você está totalmente despedaçado ali, você está totalmente em crise, né? Mas para mostrar uma força que você não tem e que te cobram que você tenha, você termina acreditando e passando essa mensagem de que sua autoestima está muito bem, que você é muito bem resolvido, resolvida, quando às vezes isso não é verdade, né? Quando me perguntam se eu atendo homens, né? Já atendo, né? Atendo também, não é o foco, mas quando aparece eu atendo e sem sombra de dúvida os mesmos tipos de problema. Por quê, gente? Esse problema de autoaceitação, de amor próprio, de autoestima, termina causando problemas psicológicos, problemas emocionais, né? Leonardo tá aqui, colocou uma mensagem. Isso mesmo, Leonardo. Isso mesmo. A gente identificar. Isso é um sinal de maturidade, sabe? Além do autoconhecimento, mas um sinal de maturidade. Eu vejo no consultório, atendo pessoas mais jovens, cujas crises são maiores nos pais do que no próprio jovem. O jovem consegue identificar os seus próprios problemas e fazer a separação adequada e os pais não conseguem, né? E é uma questão, a maturidade não tem relação com idade, né? A idade da pessoa dá a obrigação dela ser madura, né? Não tem nada a ver com isso. Tem muito a ver mais com a sensibilidade da pessoa diante da vida, né? A sensibilidade de como ela se comporta diante da vida, como ela interpreta os fatos que acontecem para ela. Então não tem a ver, eu tenho 50, sou mais madura do que o meu filho que tem 24. De repente, não. De repente ele tem mais um nível de consciência muito melhor do que eu, que já tenho a idade mais avançada, né? Então, a questão da autoestima, a questão do autoconhecimento, ela não passa necessariamente por você ser aceito por todos, o tempo todo e em todos os lugares. Isso é uma meta completamente inatingível. Quando a gente precisa dessa aprovação dos outros o tempo todo, em todos os lugares, que o seu brilhantismo seja reconhecido, isso é um sinal de que você está realmente com problema nessa autoestima. Porque você não precisa de reconhecimento exterior. Esse reconhecimento precisa estar dentro de você, na verdade, né? A gente costuma dizer que a autoestima ela se constrói na infância, né? Desde sempre você precisa provocar no outro a sensação de que ele é bom o suficiente por si só, sem que tenha a necessidade desse reconhecimento, né? Isso, na idade adulta, você precisa já ter construído. Porque se na infância, lá com 4 anos, 5 anos, 3 anos de idade e tal, onde a criança está experimentando, onde a criança está conquistando e precisa desse reconhecimento dos adultos que cercam ela, se isso não acontece, normalmente ela vai criar em si um sentimento de baixo valor, né? Ninguém presta atenção em mim, ninguém gosta de mim, né? Então esse sentimento ela vai levar a vida fora. Então vai para a escola, o professor tem que adular o tempo todo, tem que elogiar o tempo todo, porque se não elogia, ele não gosta de mim.
É um gostar vinculado à manifestação de dizer que você é uma pessoa brilhante, de que você é inteligente e tal. E o pior é que muitas vezes tem famílias que educam as crianças desse jeito, né? Tem famílias que vão à escola e dizem, ah, professora, meu filho fez tal coisa, você não elogiou, numa turma ali de 30 crianças, né? Então, esse sentimento de valor, né, de amor próprio, ele é construído lá na família, lá com os adultos da família, naquela criança, né? A escola vai ampliar isso, né? Mas vai dar uma independência também, porque aquela criança, aquele mundo individual vai conviver com outras histórias. Então ele ali deixou de ser exclusividade, ele é mais um na multidão, assim como é a sociedade. E é neste momento em que a gente não é o foco da atenção de ninguém, onde a gente está misturado com outras histórias, que a gente precisa ter a certeza dentro de si de que esse amor próprio está em alta, de que você tem condição de ser, de fazer, independente da aprovação de quem quer que seja. Lógico que com a consciência de que você está sendo correto, né, de que você está sendo prudente, de que você não está deixando o outro deixar num sentimento assim de aniquilar, né, o emocional do outro para que o seu prevaleça, porque isso é doentio também. Não é uma questão de egoísmo, pensar em si o tempo todo, mas é uma questão de se reconhecer como mais um dentro de um contexto em que precisa respeitar os outros e precisa ser respeitado pelos outros também. E que quando não é respeitado, tem força suficiente para entender que alguns ataques que ele está sofrendo não dizem respeito a quem ele é ou ao que ele está fazendo, mas diz respeito muito mais a quem está atacando, né? Tem muito esse tipo de coisa também. Então, assim, como que você pode lidar com a autocobrança, né? Que eu queria falar sobre 4 pontos hoje. Como que você pode lidar com a autocobrança? Como você pode sentir autoconfiança para conseguir opinar e se expressar? E como você foge de exigências de querer a perfeição, né? Como que a gente convive com os nossos erros, aceita os momentos de imperfeição que a gente tem, porque não somos seres perfeitos, né? Somos seres em construção, em evolução, e a gente precisa entender isso, que errar é totalmente natural, né? Então, assim, eu já defini aí essa coisa da autoestima, né? Sem ser num linguajar muito técnico, né? Alguém que está aqui, somos poucos aqui, mas não tem problema, né? O vínculo tem que ser efetivo do mesmo jeito. Vocês têm alguma pergunta com relação a essa questão da autoestima? Se tiver, pode botar aí no chat, tem uma caixinha também de pergunta, né? Tem um pontinho de interrogação aí, se quiser colocar alguma pergunta ou fazer algum comentário também. É isso, Leonardo. Leonardo tá dizendo aqui que a pessoa pode ter mais experiência de vida, né, do que uma pessoa mais jovem. No caso, ele é um jovem, né? Mas a maturidade tá lá embaixo, né? Às vezes um jovem tem mais maturidade do que uma pessoa que é mais velha, né? Que a gente estava conversando ainda há pouco. Alguma perguntinha, gente? A gente segue aqui no nosso bate-papo. Beber uma água assim aqui. Suelen, algum comentário, Suelen? Curiosidade por aqui? Tudo bem, gente?
Ok, Leonardo, ok. Léo, o que que você, que desafios você tem? Que tipo de desafio te povoa a mente ultimamente? Você tem uma noção disso? Não só o Léo, né, gente? As outras pessoas também. Que tipo de desafio que vocês têm com relação a relacionamento, com relação à autoestima? O Leonardo está dizendo que tem autoestima sob controle, tá tranquilo, não tem pergunta, né? Mas graças a Deus a autoestima dele sob controle. Desafio de vida, né? Que desafios você vê na sua forma de viver, na sua forma de se relacionar, é, carreira, sei lá, relações com quem quer que seja. Você tem algum desafio que você, que às vezes você para pensar e te dá um frio na barriga, um frio na espinha? Olha, Rivânia, quando todo relacionamento em que a gente se anula para que o outro tenha o bem-estar, né? Quando a gente tenta proteger esse bem-estar do outro a qualquer custo, negligenciando a nossa própria, o nosso amor próprio, né? O nosso bem-estar, é um problema de autoestima. Porque indica o quê? Indica que eu tô fazendo alguma coisa para não perder aquela relação, para não perder aquele outro. Porque eu estou entendendo que esse outro me valoriza de um tanto que se eu perdê-lo, eu não consigo me valorizar sozinho. Eu não consigo encontrar outro que possa me valorizar tanto quanto ele. Mas aí eu devo ter clareza suficiente para identificar do que eu estou abrindo mão para que esse outro esteja bem. E será que existe uma contrapartida disso? Será que o outro está abrindo mão de alguma coisa para me fazer bem também? Está preocupado com esse meu bem-estar, né? Estar sempre disponível, fazer sempre a vontade do outro, seja esse outro quem for. Meu pai, minha mãe, meu filho, meu marido, meu namorado, meu amigo, né? Seja esse outro quem for. É sempre um risco eu negligenciar o meu modo de ser, de sentir e de agir em benefício do modo de ser do outro, para que o outro não tenha um desagrado, porque às vezes não é nem sofrimento, às vezes é mais uma questão de desagrado. Ou às vezes te incomoda tanto um embate, um confronto, que é melhor deixar o outro confortável do que eu ter que partir para uma defesa da minha própria maneira de ser, né? Deixa eu pôr os óculos aqui para enxergar o que o colega escreveu. Leonardo, essa questão de esse medo de seguir, né? Chegar em algum lugar e não ser o que de fato a gente sonhava inicialmente, é totalmente natural, né? E é como você mesmo está dizendo aí, a tentativa de ser melhor a cada dia. A gente precisa ter o cuidado de, eu quero ser melhor a cada dia no que eu sou, no que eu faço, para atender às minhas expectativas ou para me encaixar em um espaço, em uma relação em que eu não sou ajustado ali.
né? Não estou bem-vindo ali e preciso me ajustar e melhorar. Então, quando eu penso em melhorar, eu preciso entender que eu preciso melhorar para que eu, de fato, fique melhor comigo mesmo. E que essa melhora repercuta nas minhas ações, no que eu vou fazer. Porque quando a gente tem amor suficiente, felicidade suficiente, autoconhecimento suficiente, a gente tem condição de enfrentar muita coisa. A nossa caminhada é cheia de planos, a gente tem sempre objetivos que podem ser maiores ou menores, né? E a gente quer atingir os objetivos da gente. Não significa isso que chegar e atingir esse objetivo e não gostar seja uma coisa negativa. É porque a gente já não é o mesmo daquele momento que planejou. A gente é diferente nesse momento. E é natural que, chegando a um objetivo, a gente tenha outros tantos. O que não pode é estar sempre com um sentimento de frustração, de que eu só vou ser ou fazer alguma coisa, só vou ser feliz, só vou ter sossego, só vou dar atenção a tal coisa quando isso ou aquilo acontecer. Viver no se e no quando isso acontecer. Né? Eu devo arriscar fazendo, vivendo, viver vivendo mesmo, né? Trocar os objetivos, dizer que eu quebrei a cara, né? Não era isso que eu queria, natural, né? Errar com relação a alguma coisa, natural. É refazer o caminho, né? Tirar o que não foi positivo, substituir por coisas que a gente considere mais positiva, né? Na verdade. Deixa-me ver aqui se eu respondi para a Rivânia. Respondi, Rivânia, para você? Foi suficiente? Deu para você compreender? Você coloca aí nos comentários se eu ajudei de alguma forma com essa resposta, né? Beleza, então. Gente, quando a gente deixa de se cobrar, a tendência da gente é conseguir perceber que o que a gente fez de errado, na verdade, serviu como um aprendizado, né? Aprender com os erros e valorizar esses erros. É muito comum a gente viver baseado na vergonha. Rivânia, pode perguntar o que você quiser, tá? Pode perguntar, que aí eu vou prestando atenção aqui e respondendo, tá bom? A gente viver na vergonha de assumir alguma falha nossa, de assumir que errou, de assumir que não conseguiu, porque a gente não quer trazer a cobrança dos outros para cima da gente, que é ruim ser cobrado. Mas assumir esses erros ao mesmo tempo é uma oportunidade de enxergar aquilo com um olhar mais distante, né? E reprogramar, refazer o caminho, né? Se eu quero, sei lá, eu tô correndo e de repente tem um buraco na rua, mas eu quero continuar correndo, né? Eu vou fazer outro caminho, eu vou contornar esse buraco e vou continuar a corrida para chegar aonde eu quero chegar. Leonardo, isso mesmo, Leonardo, né? Então, quando a gente encontra nesse erro uma motivação para refazer o caminho, isso traz muito mais tranquilidade. De dizer assim, eu sou humano, né? Eu estou construindo a minha vida, construindo a minha história, construindo o meu caminho, e errar vai fazer parte aqui desse processo, né? E esse erro vai me dar uma oportunidade de reformular algumas coisas que eu deixei de prestar atenção em algum momento, certo? Então, Oi, Valdina, bem-vinda. Prestar atenção no caminho que a gente está fazendo, reconhecer a nossa humanidade, né? A nossa fragilidade de ser humano,
e que é passivo de erro, porque todo mundo erra. As pessoas mais geniais não são geniais em tudo. Elas são geniais em algumas coisas. E a gente precisa se respeitar e reconhecer que a nossa genialidade não está nos mesmos aspectos da genialidade dos outros, né? Graças a Deus aí teve o estudioso que criou aí, que descobriu as múltiplas aprendizagens, né? A inteligências, né? Porque nós não somos inteligentes simplesmente quando academicamente a gente funciona. A gente tem outros tipos de inteligência, né? Tá travando? Bom, eu acho que a internet não tá boa não, porque lá pelo consultório eu nem internet tive. Travou e eu corri para casa para poder chegar na hora certa e poder cumprir esse horário aqui. Quase que eu não ia conseguindo. A hora que cair, volta de novo. Não tem nada não, mas eu acho que tá travando mesmo, bastante. Até as mensagens estão chegando bem atrasadas. Então eu tô falando aqui dos erros, a repercussão desses erros na nossa autoestima, né? É muito mais, tá ótimo pra ti? Ótimo, beleza. É muito mais uma questão de a interpretação que eu dou para o que o outro vai pensar do erro que eu cometi. Nossa, né? Eu cometi esse erro aqui, sei lá, eu vou usar exemplo meu, por exemplo. Quando eu ia fazer festa para os meus meninos, eu sempre fazia tudo na festa, né? Bolo, salgadinho, docinho, tal. E fora das festas, os meus bolos sempre eram muito bons. Eram fofinhos, e eu até, né, ficava feliz e tal. Vou fazer esta mesma receita para a festinha aí do Guilherme ou do Vitor e não sei o quê. Quando dava o dia da bendita festa, os bolos ficavam solados, queimados no fundo, grudados na forma. Eu acho até que eu deveria patentear o bolo no pote, porque virava tudo um farofão, né? Minha irmã Lucinha sabe disso, porque ela sempre me acompanhava nessas aventuras. Então virava tudo um farofão e eu tinha que embrulhar para virar bolo gelado ali. Eu fazia um reboco, né, com recheio para disfarçar que o bolo foi uma tragédia. Mas antes de tomar essa decisão, o que eu fazia? Eu olhava ali aquele bolo solado, horroroso na forma, e eu tinha medo de quê? Que os meus convidados interpretassem o quê? Nossa, mas não sabe nem fazer um bolo, não sabe fazer nada e faz uma festa com um bolo horroroso desse. Então era a minha interpretação em cima daquele fato que provavelmente poderia me fazer sofrer e dizer que eu estava fracassada naquele evento, né? Então, assim, a interpretação que eu faço desses meus erros, né, de como ele repercutiu para os outros, é exatamente o que me faz sofrer. Eu viver amarrada nesse mesmo erro, né? Já aconteceu há 10 anos, há 15 anos, e eu continuo aqui segurando ele, né? Tá queimando a minha mão. É uma brasa aqui que tá queimando a minha mão, está me machucando, mas eu me recuso a soltar, porque em algum momento aquilo ali foi cometido. Só que ao invés disso, eu preciso tratar isso como um grande benefício para a minha aprendizagem, né? Veja bem, se os bolos tivessem saído certos, beleza, estava feliz, sorridente, ótimo. Não saíram certo, eu tinha que fazer a festa. Não dava para fazer mais bolo. Às vezes eu fazia 10 bolos ali, 8, 10 bolos, né? E eu já não tinha mais nem ingrediente. Eu fazia nas madrugadas, porque ia no outro dia trabalhar e eu tinha que deixar aquilo já pronto e não sei o quê. No outro dia eu tinha que decorar a festa, enfim. Então eu tinha que dar um jeito. Então o que eu fiz? Reinventei a situação, recriei aquele meu erro para virar um acerto. E a felicidade é que na hora da festa todo mundo comia, achava maravilhoso, me pedia receita. Eu nunca tinha receita para dar para ninguém, porque tudo meu era de cabeça, era no olho, era na doida. Até hoje ainda é desse jeito. Aí eu disfarço com a informação de que é receita de família. Daí eu não vou dar a receita. Mentira, não é de família, é receita de doido mesmo aqui, né? Isso, Ivaldina, é mais fácil perdoar os outros do que a si mesmo. Sendo que o primeiro perdão seria com a gente. Aí a pessoa faz tudo isso na vida, mas aí quando pergunta assim, como tá a sua autoestima? Nossa, minha autoestima tá ótima. Eu tenho ótima autoestima, né? Nada me abala. Mentira. Abre bem aí o olho, presta atenção.
o que está te corroendo neste momento? Qual o desafio? Né? Às vezes eu pergunto, qual é o seu desafio nesse momento? Aí a pessoa olha para uma coisa do passado e traz como um desafio para o presente. Sim, mas isso já não aconteceu lá no passado? Não já ficou lá atrás? Então, para que trazer cadáveres, né, para a sala de jantar? Certo? Para que trazer esses defuntos? Morreu, acabou, é vida que segue. Coisa mais certa que tem sido dita ultimamente. É vida que segue, né? Eu tenho até uma coisa bem atual agora, que a menina aí, que eu não estava nem assistindo Big Brother, mas devido a tanta polêmica, eu falei, deixa eu assistir isso aqui e prestar atenção. Perco aí alguns momentos aí, prestando atenção no que está acontecendo. A Carol com K. Era lá a cantora, tá? Muito conhecida, um pouco conhecida, tal. E aí ela foi para aquela casa confinada lá e deu mancada. Deu mancada, beleza. Aí aqui fora tudo bombando, né? Ódio da menina, né? Vamos cancelar, deixa de ter seguidores, maltratar e não sei o que, não sei o que. Em alguns momentos ela reconhece esse erro lá dentro ainda e tal, né? Aí a gente leva ali para a questão, uma de origem pobre, humilde, é preta, é mulher, né? A outra lá, que é psicóloga, tá dentro da casa. Meu Deus, mas como que um psicólogo faz isso? Não sei o quê. Só que a menina tá lá como... não é como CRP, né? Isso mesmo, Ivaldina. Isso mesmo, tem que enterrar. Aí a gente olha e fala assim... Lá já teve vários advogados, já teve médicos... eu já vi vários Big Brothers e sempre tem uns mais estranhos, assim, uns personagens lá dentro que são mais estranhos, que maltratam as pessoas, que diz coisa que não deve dizer. E eu nunca vi uma repercussão tão negativa como foi agora com essa menina, né? Com a Carol com K. E aí a gente passa a pensar, por que essa repercussão toda? Né? Ela saiu da casa com maior índice de rejeição, tipo, odiada. E aí as pessoas já vão, assim, para o ataque à vida pessoal da pessoa, né? Porque mulher, quando vai atacar, se você vai trabalhar num lugar, por exemplo, e você é competente e tal, querem te desqualificar por quais aspectos? Pelos seus aspectos femininos. Aí já vão dizer, ah lá, é vagabunda, já quer procurar se você não é casada e tem filho, olha que absurdo, né? É um filho de cada pai, nem casada só vive saindo aí cada dia com um diferente. Ou seja, querem tirar as qualidades da pessoa apontando questões femininas, como se alguma coisa, por ser mulher, é errado ser feita, né? Não deveria fazer porque é mulher. Então, beleza, voltamos aqui a Carol com K, saiu, pediu desculpa já em vários programas, reconheceu que errou, né? E que é vida que segue, é tentar se consertar, que vai fazer terapia, né? Que pretende fazer terapia para poder trabalhar isso nela, porque ela reconhece que é um problema dela e coisa desse tipo. E mesmo assim, as pessoas continuam apontando o dedo, né? As pessoas continuam cutucando, né? Ou seja, eu quero enterrar esse episódio da minha vida, eu quero enterrar essas coisas que eu fiz e que eu falei, né? Eu quero me reinventar, usar isso como aprendizado. Então a gente diz isso o tempo inteiro para todo mundo, né? Em consultório a gente vive dizendo isso, que o erro ficou lá atrás, que não existe mais, que não é para segurar mais esse erro, né? Porque isso só vai trazer sofrimento. E aí sai essa figura pública, né? Vem para a vida normal aqui fora, né? E as pessoas continuam atacando. Não, olha lá, errou, né? Que aspecto positivo isso pode trazer? Que benefício isso pode trazer, né? Indicar o erro várias vezes, sucessivas vezes, só para ter o prazer de ver que o outro está sofrendo, que o outro está se destruindo, né? Enquanto a pessoa está dizendo, olha, eu quero sair disso,
Eu quero ser diferente, eu quero fazer diferente. Então, muitas vezes a gente não só ridiculariza os próprios erros, se condena pelos próprios erros, mas também faz questão de ficar apontando o erro que o outro cometeu junto com você ali na sua relação de mãe com filho, pai com filho, marido com mulher e coisa desse tipo. Então fica apontando tanto o erro do outro, né? Querendo que ele lembre daquele erro o tempo todo para, oi Raquel, que bom Raquel que você veio. Que é para dizer assim, olha, você tem uma dívida comigo, porque em algum momento você errou, né? E eu desconsiderei esse erro. Não, você não desconsiderou, porque você está revivendo esse erro, você está trazendo ele para ser um intruso dentro daquela relação, você está trazendo ele para justificar o seu mal-estar ali dentro. Ou seja, o mal-estar não ficou resolvido. Então eu trago essa história que foi errada, que não deveria ter sido feita, né, para dentro dessa relação o tempo inteiro. Então, como que eu digo, isso é passado, o meu erro é passado, o teu erro é passado? Não estou vivendo, eu estou apenas verbalizando isso. É uma historinha para ser contada, mas não é uma história para ser introjetada. Não é uma história em que você vá modificar, né, para ter uma vida diferente, uma vida melhor, né? Você vive ali na vaidade de que você é melhor do que o outro porque você perdoou aquele erro, né? Sendo que não foi perdoado. Porque sempre que você volta nessa história, sempre que você traz isso para dentro aqui, você está revivendo e está sujeitando o outro a viver aquilo que já deveria ter sido esquecido, que em algum momento foi combinado que seria esquecido, né? Então a gente precisa rever esse tipo de coisa. A outra situação aqui, gente, é valorizar, porque eu tinha falado aqui no começo que a gente ia falar, ó, como a gente pode lidar com a autocobrança, né? Como pode sentir autoconfiança para conseguir opinar e se expressar, como você foge da exigência de querer a perfeição e como que você encara e convive com os seus próprios erros, né? Então, falamos do erro aqui, eu queria falar para a gente valorizar aqui em cima de sentir a autoconfiança, né? Valorizar, eu tenho cola aqui, tá, gente? Porque minha cabeça, as coisas vêm aqui e passa rapidinho, assim, eu preciso me organizar, tem um roteiro aqui. Valorizar as qualidades, né? Pensar nos momentos em que contribuiu de forma positiva e produtiva em uma situação. Se sua opinião, o modo de ver um evento não for unânime, se todos não enxergam aquilo como você está enxergando, como você percebe, mesmo que você tenha a plena convicção de que você esteja corretíssimo, não significa que você está errado quando os outros não concordam. Já diz o ditado, toda unanimidade é burra, né? Não vai haver unanimidade. Mas a gente precisa acreditar que a nossa contribuição em cima de algum aspecto, no trabalho, em casa, nas relações de amizade, nas relações de casal, de filho, de família, enfim, de irmãos, a gente em alguns momentos contribui, né, gente? A gente dá muito de si. E algumas coisas, muitas coisas, são muito positivas ali. Não é porque em um outro determinado momento sua opinião não teve força, não prevaleceu, que significa que nada seu serve mais. Que você precisa perder sua autoconfiança de querer dar sua opinião, continuar dando sua opinião. Vamos para o ambiente de trabalho, por exemplo, né? Algumas vezes ali, certamente, sua opinião foi muito valorosa. Naquele momento, talvez não agradou a todo mundo. Então, viva a diferença, né? Vamos ver as outras opiniões. Oi, Sol. Solange entrou. Solange, que bom ver você. Saber que você tá aí. Não tô vendo, mas tô vendo a foto aqui, né? Solange, Raquel. Então, assim,
o trabalho é uma coletividade ali. E para o bem desse trabalho, é importante que a gente tenha uma certa harmonia. Então, se a minha ideia naquele momento não foi considerada para alguma coisa, não significa que outras ideias que eu venha a dar, ou ideias que eu já tenha dado, sejam assim, não signifiquem, percam seu valor, né? Não, naquele momento isso não funcionou. Isso não deve ser um ataque pessoal, né? Não deve ser um ataque à nossa individualidade ou à nossa competência de ser e de existir. É simplesmente um modo diferente de pensar. Nem todo mundo precisa concordar comigo. E quando não concorda, eu não preciso virar inimigo de ninguém, né? Eu preciso trabalhar isso, considerar, cara, vamos olhar por outro ângulo o que está sendo dito aqui e o que eu disse também. No que isso ataca o outro e que eu não tinha percebido e que agora eu percebi, que agora isso foi comunicado para mim. Então esse tipo de avaliação é muito importante para qualquer tipo de relação, né? Escutar, né? Aguçar a sua escuta e entender que muitas vezes o modo de ser, de pensar, de existir do outro não pode ser um incômodo que vai ali falar diretamente com o meu próprio modo de existir. Cada um é único e cada um tem o direito de ser. Porque a partir do momento que eu me neutralizo para que o jeito de ser do outro seja mais prioritário que o meu, eu estou me desrespeitando. E quando eu valorizo muito o meu de uma forma egoísta, sem pensar no outro, eu estou desvalorizando o outro também. Então é uma questão de respeito. A gente precisa viver de uma maneira respeitosa. E isso a gente precisa levar para o trabalho, para dentro de casa, para a vida da gente. Reconhecer o momento de calar, reconhecer o momento de falar, né? Reconhecer o seu valor, né? No que você contribui o tempo todo, no que você já contribuiu. Ah, tá bom, Raquel, tá voltando para a aula, né? Fugiu da aula, foi, Raquel? Tem problema não, tá? Eu vou deixar, acho que eu vou deixar salva lá depois para quem quiser ver, tá bom? Beijo. Ela me chama de Anja. Uma gracinha. Outra situação aqui, gente, que não existe a perfeição, né? Como que a gente lida com essa questão de querer ser perfeito? Tem gente que fala assim, eu sou perfeccionista, como se isso fosse uma qualidade. Não é uma qualidade, porque ser perfeito é é inatingível, né? Você não vai ser perfeito. Você pode fazer algumas coisas de um modo perfeito e fazer muitas coisas por muito tempo, né, de modo perfeito. Você pode ser perfeito aos olhos de alguém. Você pode ser perfeito no trabalho e não ser em casa. Pode ser perfeito em casa e não no trabalho. Pode ser perfeita como mãe e não como esposa. Pode ser perfeita como esposa e não como mãe. Enfim, diante desses vários papéis que a gente assume, e aí se a gente for contar nos dedos os papéis, vão faltar dedos aqui para contabilizar esses papéis todos que a gente vive, né? Essas máscaras todas que a gente usa, né? Vai ter perfeição em algum momento, em outro não. Agora, ser um ser humano perfeito, impossível, inatingível. Então já é uma questão de sofrimento que a gente deve deixar de lado. Porque quando eu digo, eu sou perfeccionista, minha casa tá sempre um brilho, um lustre, um não sei o quê, você vai sofrer para manter esse status. Porque se em algum momento você se permitir descansar, sair para um passeio sem que a casa esteja toda arrumada, roupa lavada, passada na gaveta, chão limpo, louça limpa, guardada, comida pronta, não sei o que, filho bonito, não sei o que, não sei o que, você nunca vai sair, porque serviço de casa não acaba. E não há nada demais em você negligenciar alguma coisa dentro de casa. Vou deixar essas louças na pia e vou sair agora. Eu vou pro meu salão, por exemplo. Eu vou fazer minha unha. Eu vou arrumar o cabelo. Eu vou pra minha academia, que é um cuidado necessário, né? Então, se eu nunca abrir mão de ser
tão perfeita, isso vai me trazer uma carga de sofrimento muito grande, né? Porque em vários momentos eu não vou conseguir ser essa pessoa perfeita que eu digo que sou. Eu vou ter que mascarar a minha felicidade em benefício dessa perfeição que eu tanto busco, né? E estamos chegando ao fim, né? É muito bom que a gente não generalize as nossas experiências, né? Os conceitos que criaram para nós e até os que nós criamos para nós mesmos, né? Como esse que da perfeição, que é um aprisionamento. É viver prisioneira de uma história que você inventou para você. Então, assim, reflitam aí. Que histórias que vocês inventaram para vocês e que aprisionam vocês até hoje, né? Que tipo de história que você está apegada a continuar contando, ou porque você contou para você, ou porque contaram para você. Por exemplo, assim, você nunca vai ser nada, porque você não tem capacidade, né? Você nunca vai conseguir um diploma, nunca vai conseguir tirar uma carteira de motorista, ou se tem a carteira, você nunca vai dirigir, porque você não tem condição disso, você é tão isso, é tão aquilo, que não é boa para isso, você é boa para aquilo ali. E isso é tão repetido, insistentemente repetido, que você passa a acreditar nisso. É isso que eu digo, que são histórias que contam e que a gente passa a acreditar. É o que disseram pra gente a vida inteira, que a gente terminou assimilando como uma verdade para a vida da gente. E aí vive prisioneiro dessa história. Vive aprisionado em uma história que inventaram pra gente e que deram pra gente viver um papel ali que a gente já não quer mais. Essa história precisa ter um fim. Não tem nada de errado que você tenha vivido essa história por algum tempo. Mas tem errado quando você identifica que essa história não faz parte de sua vida e você continua vivendo ela. Então, não generalizar para a sua vida toda um sentimento, por exemplo, de incapacidade ou um sentimento de perfeição, né? Já que eu sou perfeita nisso, eu preciso ser perfeita em tudo, porque vão me cobrar isso. Mas isso foi uma história que te contaram ou que você contou para você mesmo, dessa coisa da perfeição. Oi, Sol. Obrigada, Sol. Eu tenho essa história, eu usei esse exemplo aí do perfeccionismo justamente porque eu sempre me prendi nisso. Eu sou detalhista e eu sou perfeccionista. E isso me trouxe muitas consequências negativas, de cansaços extremos, né? De pouca atenção a algumas partes da minha vida e de até aproveitar menos do que eu devia alguns momentos que eram prazerosos para minha vida. Por quê? Porque eu tenho uma roupa para passar. Porque se na segunda isso tudo aqui não tiver feito, eu fico funcionando num modo defeituoso o resto da semana até chegar ao próximo dia de eu fazer isso aqui. E assim, era uma história que eu contava e achava bonita para mim. Né? Era uma história que eu considerava que era de extrema competência, valor, né? Na verdade, não era. Eu estava me sabotando com esses pensamentos, porque eu estava me sobrecarregando. Muitas vezes eu nem delegava função para ninguém, porque eu tinha um sentimento de que ninguém ia fazer como deveria ser feito. E se fosse para fazer mal feito, melhor que não fizesse, deixa que eu mesma faço, né? Deixa que eu dou conta, né? Deixa que eu faço sozinha. Não pode ir todo mundo para onde quiser, porque eu mesma consigo. E muitas vezes isso me custava dores físicas, me custava um esgotamento muito grande, né? E que eu não sabia nem de onde vinha. A partir do momento que eu comecei a identificar isso e ligar o deixa pra lá, dane-se, a minha vida ficou bem melhor, né? Ainda sou meio ocupadinha, porque eu gosto mesmo de estar bastante ocupadinha. Deixa eu só ler o comentáriozinho aqui. Isso, uma mentira repetida tantas vezes que se torna verdade. Acontece com algumas tradições, isso mesmo, Valdina. Tradição sem a verdade não passa do erro envelhecido. Né? É uma constatação. E a gente precisa constatar essas coisas e tentar usar elas em nossa vida
para modificar o que está incomodando a gente, né? Para modificar e para a gente ter um certo valor. Então eu queria que vocês se imaginassem como seria a vida, né? Vivendo livre dessas amarras, livre dessas histórias que vocês contaram para vocês a vida toda, né? E aí, nosso tempo aqui está esgotando, eu vou deixar aí pouquíssimos minutos se vocês tiverem alguma pergunta para mim. Se não tiver, a gente encerra por aqui. Pode ser? Se tiver alguma pergunta, pode colocar aí no chat. E desde já, assim, agradecendo aí quem participou, eu vou deixar essa live salva, vou ver se eu consigo salvar aqui, né? Vou deixar essa live salva aí no feed. Acho que eu consigo fazer isso depois, né? E agradecer, nossa, demais aí a presença de vocês. Poucas pessoas, mas não tem importância. Meu propósito é esse mesmo. Semana que vem eu vou fazer novamente, às 19h30, eu vou fazer todo esse mês de março, sobre esse tema de autoestima, né? E depois, para os outros meses, eu vejo se eu faço mais algum tipo de live pra gente aí. E podem colocar nos comentários, né, se vocês têm ideias que precisam ser abordadas, né? Algum pensamento. Obrigada, Sol. Obrigada, Ivaldina. Sem perguntinhas. Então é isso, meninas. Obrigada pela presença de vocês, pelo carinho de vocês. Semana que vem, se der, a gente se encontra. Se tiver alguma coisa ruim com o horário, a gente põe mais tarde, porque 7h30 eu pensei, porque eu tenho uma paciente 18 e aí termina 19, eu falei 7h30 tá legal, 19h30 tá legal. Mas se for o caso, a gente põe às 20 horas, né? Que aí eu acho que dá tempo mais da gente se desocupar e muda aí o horário. Vocês é que decidem, é só deixar nos meus comentários lá que a gente dá uma arranjada nisso aí. Beijo, Valdina, até semana que vem. Beijo, Sol, beijo, meninas. Muito obrigada, tá? Como é que... E agora que eu não sei encerrar isso aqui?